pessoal, tudo bem? Meu nome é Tâmara Cavalcante, eu sou gerente de planejamento orçamentário aqui na Secretaria de Educação. Hoje nós vamos conversar sobre as fontes de financiamento da educação básica. Nas aulas anteriores, você estudou sobre a LOA, né? A questão da fixação da despesa, estimativa de receita para um exercício financeiro. E nesse módulo, nesse tópico, a gente vai ver o regime de colaboração entre os entes federados. A gente vai estudar também sobre a vinculação constitucional para o gasto com despesas educacionais, aquela questão dos 25% dos estados e municípios. A gente vai estudar um pouquinho sobre o salário educação, vai ver como é que se dá as despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino e finalizaremos o nosso tópico falando um pouquinho sobre o famoso Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais do Magistério, ok? Você deve estar se perguntando por que alguém que trabalha no ambiente da escola deve conhecer sobre financiamento da educação, sobre lei orçamentária anual, receita, despesa, não é? Tudo isso parece muito complexo para quem está no ambiente escolar. Mas você, na construção do seu projeto pedagógico lá na sua escola, você em algum momento vai ter alguma ação que precise de recurso financeiro. Então, qualquer ação que precise de um recurso financeiro, esse recurso vai vir de algum orçamento, seja ele do governo federal, seja ele do governo estadual. Então, conhecer de onde está vindo o recurso que está financiando as ações na escola é muito importante para quem trabalha no ambiente escolar. Seja o recurso em dinheiro que chega na escola, que é a descentralização através de suprimento institucional, através do PDDE, seja através da administração direta, né? A Secretaria de Educação, ela paga a limpeza, a vigilância e a escola só recebe a prestação do serviço ou o material em si, né? A carteira escolar, o equipamento, ok? De qualquer forma, é importante que a gente tenha esse conceito de onde vem o orçamento que financia as despesas da educação. Nós vamos começar o nosso estudo dando uma olhadinha no artigo 211 da Constituição Federal. Ok? Veja só. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios organizarão em regime de colaboração seus sistemas de ensino. A União organizará o Sistema Federal de Ensino, certo? A rede pública federal e dos territórios, financiará as instituições de ensino públicas federais e exercerá em matéria educacional função redistributiva e supletiva de forma a garantir a equalização de oportunidades educacionais e padrão mínimo de qualidade do ensino mediante assistência técnica e financeira aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Esse artigo 211 ele está na sua apostila, eu coloquei lá na íntegra para você dar uma lida com calma nesse artigo 211. Aí ele também fala da atuação prioritária dos municípios. Ele diz que os municípios atuarão prioritariamente no ensino fundamental e na educação infantil, certo? E os estados e o Distrito Federal atuarão prioritariamente no ensino fundamental e médio. E na organização de seus sistemas de ensino, a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios definirão formas de colaboração de modo a assegurar a universalização do ensino obrigatório. Ok? Então vamos lá. O regime de colaboração que a Constituição atribui aos Estados e municípios e à União funciona da seguinte forma. A União vai ser responsável pelo Sistema Federal de Ensino e também vai ser responsável por prestar assistência técnica e financeira aos municípios e aos estados. Os estados vão atuar prioritariamente no ensino médio e no ensino fundamental e os municípios vão atuar prioritariamente no ensino infantil e no ensino fundamental, ok? E vamos estudar agora o artigo 212 da Constituição, que trata a respeito das vinculações constitucionais. Você dando uma lidinha aí na sua apostila, você vai ver que o artigo ele fala de quanto da receita deve ser aplicada nas ações de manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Então você vai ver que a União ela é obrigada a aplicar 18% da sua receita de impostos na educação. Os estados e municípios estão obrigados em 25% da sua receita de impostos, ok? Então perceba aqui que se trata da receita de impostos, não são a receita de todos os tributos, que a gente sabe que ainda os entes eles arrecadam taxas, contribuições sociais, mas a vinculação constitucional, a obrigatoriedade é em cima dos 25% para estados e municípios de impostos, ok?
Agora que a gente já aprendeu sobre a principal fonte de receita para financiamento da educação, nós vamos estudar a principal fonte adicional de receita para a educação. Então, fora os 25% que os estados têm que aplicar na educação, eles também recebem recurso do salário educação, que é uma contribuição social instituída na folha de pagamento das empresas para financiar despesas com educação. Então, como é que funciona o salário educação? Ele é uma contribuição social, certo? Que é 2,5% de uma folha de uma empresa, da folha de pagamento de uma empresa. Em cima daquele valor da folha, calcula-se um imposto de 2,5%, que é recolhido pelo INSS, e essa despesa e essa receita vai financiar despesas com a educação básica, ok? Então, o salário educação, ele é uma fonte adicional de recurso, ele não conta nos 25%. Então, quando o Estado ele vai fazer o seu demonstrativo lá no balanço das despesas com manutenção e desenvolvimento do ensino, ele vai ter lá os gastos dos 25% e vai ter gastos com salário educação, com recursos do salário educação. Vão ter essas duas receitas como no anexo de manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? E vamos ver como é distribuído esse recurso do salário educação. A gente já viu que a arrecadação se dá através do INSS, que é 2,5% em cima da folha de pagamento das empresas, e aí o INSS arrecada. E como é que é distribuído esse recurso do salário educação? Certo? O salário educação ele é distribuído da seguinte forma: 1% vai para o INSS a título de taxa administrativa. E da arrecadação líquida, que fica, tirando esse 1% que vai para o INSS, 10% fica com o FNDE para financiar os programas federais, que a gente vai ver no tópico 4, que é os recursos federais para a educação. Dos 90% restantes, 1/3 é cota federal, fica com a União, 2/3 são repartidos entre cada estado e seus municípios, de acordo com o número de matrículas na educação básica. Certo? Então, quem recolhe é uma contribuição que é recolhida das empresas e é repartida para estados e municípios e para a União. No caso de estados e municípios, é repartido de acordo com o número de alunos da educação básica. Depois de ter estudado as principais fontes de financiamento da educação, a questão dos 25% constitucionais de impostos, a questão do financiamento adicional do salário educação, a gente agora vai estudar onde deve ser aplicado essa receita, onde deve ser aplicada a receita para manutenção e desenvolvimento do ensino, remuneração e aperfeiçoamento do pessoal docente e demais profissionais da educação. Então, o gasto com salário de professores, previdência, capacitação do magistério e as atividades meio relacionadas à educação podem ser pagas como manutenção e desenvolvimento do ensino. Aquisição, manutenção, construção de instalações e equipamentos para o ensino. Eu construo um poço numa escola, um muro, uma quadra na escola, ela pode ser considerada como MDE. Uso e manutenção de bens e serviços vinculados ao ensino. Então, pagamento de energia, de água, toda manutenção de um estabelecimento de ensino, seja ele de uma atividade fim, aliás, seja a escola ou uma GRE, o prédio sede, ele pode ser custeado com recursos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Levantamentos estatísticos, estudos e pesquisas para aprimorar o ensino. No nosso caso, a gente faz todo ano o SAEP, né? Então, isso pode ser considerado um gasto com ensino. Realização de atividades meias necessárias ao funcionamento do ensino. Né? Qualquer atividade de vigilância, limpeza, portaria, tudo é considerado como uma atividade meio, então pode ser pago. Concessão de bolsas de estudo a alunos de escolas públicas e privadas. Nesse caso, é mais para o ensino superior, já que o ensino básico ele é obrigatório, então é mais para concessão de bolsas no ensino superior. Certo? Amortização e custeio de empréstimos destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, quando eu adquiri um empréstimo para comprar um prédio de uma escola, a quitação desse empréstimo pode ser considerada como um gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino. Da mesma forma, a aquisição de material didático destinado a apoiar o trabalho pedagógico na escola, por exemplo, manutenção do transporte escolar, tanto a compra de um veículo quanto a locação do transporte também é considerada como gasto de manutenção e desenvolvimento do ensino. Então, a gente percebe que esse rol ele não é taxativo, ele dá exemplos de coisas que são consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino.
certo? Então, o importante é que a pessoa que vai efetuar o gasto, ela tenha em mente se aquela atividade ela é voltada para o ensino, ela contribui para o desenvolvimento da educação básica, ela tem tudo a ver com o ensino. Essa é a resposta que o gestor pode fazer. Mas para evitar ainda mais que houvesse desvio da finalidade do recurso que deve ser direcionado para a manutenção e desenvolvimento do ensino, no artigo 71, a LDB também traz as vedações de despesas, as despesas que não podem ser feitas com recursos destinados ao ensino, certo? Então, o artigo 70 da LDB, ele diz o que pode ser financiado com recursos destinados à MDE. Artigo 71, o que não pode, o que não é considerado uma despesa com manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Vamos a elas. Despesas não consideradas como de manutenção e desenvolvimento do ensino. Pesquisa quando não vinculada às instituições de ensino ou quando efetivada fora dos sistemas de ensino, que não vise principalmente ao aprimoramento de sua qualidade ou expansão. Subvenção às instituições públicas ou privadas de caráter assistencial, desportivo ou cultural. Nesse caso, programas de distribuição de cesta básica, programa de torneio de comunidade, um torneio de clube de diversos municípios. Isso não é educação, isso é esporte. Então é uma atividade esportiva, mas que não está ligada à educação básica. Atividades folclóricas no município, nada disso é considerado como despesa de manutenção e desenvolvimento do ensino. Isso é uma despesa de caráter cultural, de caráter esportivo ou de caráter assistencialista, mas não é ensino, certo? Formação de quadros especiais para a administração pública, sejam militares ou civis, inclusive diplomáticos. Então, formação, especialização de profissionais que não integrem, não executem atividades voltadas diretamente para o ensino. Programas suplementares de alimentação, de assistência médica, odontológica, farmacêutica e psicológica e outras formas de assistência social. Então, merenda escolar, aquisição de materiais e mantimentos para merenda não é considerado como uma despesa de ensino. Pagamento de tratamento de saúde, qualquer especialidade, medicamento, programas assistenciais aos alunos e seus familiares, isso não é considerado como uma despesa de manutenção do ensino. Obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede escolar. Então, aqui vamos dar um exemplo. Eu construí uma escola. Construí uma determinada escola e essa escola tem um acesso difícil. Eu tenho uma avenida e da avenida para a escola eu tenho que andar uns 500 metros. E esses 500 metros ele não é asfaltado, ele não é pavimentado. Eu posso construir uma estrada com recursos de manutenção e desenvolvimento do ensino? A resposta é não. Então, mesmo que uma obra ela vá beneficiar a escola, mas se ela não tem a ver com a atividade de ensino, isso é uma obra de infraestrutura que vai beneficiar todos os moradores daquele local, essa obra não é considerada de ensino. Ela deve ser feita, mas pela Secretaria de Obras e não com receita de manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Pessoal docente e demais trabalhadores da educação, quando em desvio de função ou em atividade alheia à manutenção e ao desenvolvimento da educação básica pública. Então, se eu tenho, por exemplo, profissional do magistério, um professor que ele está à disposição em outra secretaria, ele está à disposição na Secretaria de Administração, na Secretaria de Planejamento. Então, mesmo ele sendo profissional do magistério, se ele está à disposição, se ele está fora da atividade escolar, da atividade educacional, ele não pode ser remunerado com a parcela destinada à manutenção e desenvolvimento do ensino, ok? Então, só pode ser remunerado com essa parcela, como a gente viu lá no primeiro tópico das despesas que podem ser feitas pelo MDE, o pessoal da educação, sejam eles do magistério, os professores, coordenadores ou o pessoal da atividade meio, mas que estejam ligados ao ensino, né? A manutenção e desenvolvimento do ensino, ok?